Graças a paz, meu irmão, minha irmã, eu, pastor Fábio Oliveira, quero que você reflita comigo no Salmo 119, versículo de número 6, que diz: Não terei do que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. E nós temos aqui a externalização ou a continuidade da externalização do desejo consciente de uma pessoa que admira a palavra e que tem a palavra como fonte de toda a felicidade nessa vida e que entende que essa palavra, ela de fato é o que aperfeiçoa o caráter do servo de Deus e torna essa pessoa uma pessoa íntegra no seu modo de viver, porque essa pessoa passa a ser aquela pessoa que evita o pecado e que vive segundo o caminho do Senhor, como diz o versículo 3. É uma pessoa consciente de que Deus ordena e as ordens dele são para nos abençoar, e nós desfrutamos dessas bênçãos quando nós obedecemos a palavra. Essa é a nossa posição na relação com Deus. Deus dá as ordens e nós obedecemos. No versículo 4 isso está, é lá que está esse ensino, no Salmo 119. No verso 5, o salmista, ele é consciente de que o seu desejo de praticar a palavra só será possível se ele for uma pessoa firme, se ele não se mover, se ele não se afastar, se desviar das verdades que ele conhece, que Deus já lhe ensinou. Ele precisa ser firme nessa verdade, estar agarrado a essa verdade, preso a essa verdade, ser um praticante dessa verdade. E no versículo 6 ele diz: eu não terei do que me envergonhar se eu conseguir observar os teus mandamentos. Então ele vai chamar a atenção para uma vergonha evitada na sua relação com Deus, se ele conseguir observar a Bíblia, se ele conseguir praticar a Bíblia na sua totalidade. Aqui a questão agora do salmista é essa questão da totalidade das Escrituras, de conseguir praticar toda a Bíblia. E lá em Tiago é ensinado que se eu não idolatro, mas eu adultero, eu descumpri a lei. Tipo, eu cometi a iniquidade, eu pratiquei o pecado, eu não consegui observar a palavra, o ensino na totalidade, eu falhei em uma parte. E isso é muito difícil. E isso de fato é um desafio de um nível muito elevado, mas é algo necessário para os servos de Deus. Nós precisamos batalhar pela prática da palavra na sua totalidade. E ele chama a atenção para que, se ele não se mover da verdade, for firme, se ele for obediente às ordens de Deus, se ele desfrutar de um modo, de uma conduta de vida que é fruto da lei do Senhor, se ele armazenar no seu coração os mandamentos do Senhor e buscar isso, frequentar isso com os seus sentidos, ele então não terá do que se envergonhar, porque ele vai conseguir praticar a palavra. Então, ele reflete nisso. E a ideia de vergonha aqui não seria a ideia de uma vergonha pública, mas seria a ideia de uma vergonha no ambiente do particular da vida com Deus. Perceba aqui que o personagem ele está externalizando a sua relação íntima com Deus. É uma fala que se refere apenas a ele, Deus. Ele não está colocando detalhes da periferia, ele está sempre focado naquilo que é o centro da relação. Ele, Deus, ele a palavra, ele, Deus e a palavra. Então seria uma vergonha vivida entre ele, Deus e a palavra, diante da consciência de que de fato se cometeu o pecado. E aí se envergonha diante de Deus pelo fato de que essa vergonha se refere ao praticar o pecado. E queridos, nós vivemos ao lado de alguns seres humanos que não sabem as vergonhas que nós vivenciamos no particular da nossa relação com Deus. Por exemplo, um marido olha para uma mulher e a deseja, e ali
ele comete nessa dimensão o adultério, mas ele não viveu a vergonha do adultério com a sua esposa. Não, é uma vergonha que ele vive no ambiente da intimidade com Deus. E esse tipo de vergonha que o texto se refere, a vergonha diante de Deus de conhecer a palavra e não conseguir observar a palavra na sua totalidade. O sujeito até está orando, o sujeito até está dizimando, está evangelizando, está conseguindo atuar nas demais áreas da vida cristã de uma forma saudável, mas cometeu um deslize e viveu essa vergonha diante de Deus, somente com Deus. É disso que o texto se refere. Então, não pense simplesmente em somente as Escrituras. É importante, somente as Escrituras é a fonte para a nossa felicidade, mas totalmente as Escrituras é a fonte para a nossa felicidade. Toda a palavra, em toda a vida, em todo instante, em todo momento, em todo pensamento, em toda ação, totalmente. Não só o sola, mas agora pensar no tota. Que Deus nos abençoe na busca pela prática de toda a Sagrada Escritura.